A viagem de carro pelos Estados Unidos é um sonho para milhões. Liberdade, aventura, a estrada aberta, mas esse sonho pode se transformar em um pesadelo em segundos. Em 2024, os Estados Unidos registraram 14,2 mortes no trânsito por 100 mil habitantes, pior do que o Japão, o Reino Unido e até mesmo a Venezuela ou o Turcomenistão. Por que as estradas dos Estados Unidos são tão perigosas? Aperte o cinto e vamos descobrir o número 50. Em janeiro de 2022, o tráfego no sentido sul da I-405 parou de repente perto de Long Beach. Um caminhão grande tombou, derramando combustível pela rodovia. Em poucos minutos, a rodovia ficou paralisada, sem movimento e milhares de motoristas presos. Os 116 quilômetros de Sylmar a Irving tem tanto tráfego que até pequenos acidentes acabam causando paralisações em toda a região. O congestionamento não é exceção aqui, é o padrão. E se o congestionamento é o perigo elevado ao máximo, a próxima estrada prova que o extremo oposto pode ser tão mortal quanto. Número 49. A Rota 11 no Alasca não é perigosa por ser movimentada, ela é perigosa por ser solitária. Com 414 milhas de extensão, é uma das duas únicas rodovias que passam acima do Círculo Polar Ártico. Se seu carro quebrar aqui, o frio pode te alcançar antes da ajuda. Em junho de 2019, um caminhão saiu da estrada e capotou ao norte de Fairbanks. 2.000 galões de combustível se espalharam pela tundra. O motorista morreu antes da chegada dos socorristas. Acidentes assim são comuns e ocorrem mais do que o esperado. Aqui fora, a estrada não perdoa, mas o vazio não é a única forma de uma rodovia te matar. Às vezes, o perigo se aproxima silenciosamente. Número 48. A Rota 83 de Dakota do Norte até o Texas não parece perigosa e esse é o problema. Com quase 3.000 quilômetros de extensão, os trechos se confundem em linhas retas e horizontes infinitos, e é aí que o julgamento falha. Em maio de 2025, um Chevy estava indo para o sul nas pistas do sentido norte. Ele bateu de frente com uma caminhonete Ford. O motorista do Chevy morreu. 2 pessoas ficaram gravemente feridas. E se a Rota 83 te coloca em transe, a próxima rodovia te acorda com um clima que não deveria estar ali. Número 47. A maior parte dos 240 quilômetros da I-40 a oeste de Albuquerque está se deteriorando rapidamente. Uma população pequena significa reparos lentos, e são os motoristas que pagam o preço. Em 10 de janeiro de 2024, neve e gelo provocaram uma reação em cadeia perto de Cuervo. Pelo menos 30 carros colidiram uns com os outros. Uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas. Mas se a roleta do deserto já parece arriscada, a próxima estrada traz algo ainda mais perturbador. O próprio solo, número 46, rodovia estadual 138, não parece tão ruim. São apenas cerca de 170 quilômetros, mas fica perigosamente perto da falha de San Andreas. E isso é só o começo. A estrada é marcada por faixas estreitas, melhorias irregulares e cruzamentos perigosos. Pequenos erros aqui rapidamente se tornam grandes problemas. Em 2003, uma caminhonete saiu do controle. O motorista não tinha carteira de motorista. O veículo caiu no aqueduto da Califórnia. 4 pessoas morreram. O motorista sobreviveu, mas ficou paralisado. Investigadores descobriram depois que melhorias adequadas poderiam ter evitado completamente o acidente. Você não precisa de penhascos ou gelo para tornar uma estrada mortal. Às vezes, o descaso é suficiente. Número 45 e 76 de Nova Jersey até Ohio. Em outubro de 1983, um caminhão transportando 32.500 litros de combustível bateu em uma barreira da rodovia e capotou. A gasolina inundou a estrada. 3 carros pegaram fogo, 2 pessoas morreram. O corpo de bombeiros achou que tinha controlado a situação, mas então o fogo reacendeu, ferindo 2 bombeiros e um repórter. Esta é a I-76. Ela tem 702 quilômetros de extensão, transporta mais de 163 mil veículos por dia e é a rodovia mais movimentada da Pensilvânia. Os moradores a chamam de Via Expressa Shirk Hill. Entre 400 e 500 acidentes acontecem aqui todos os anos. Nesta estrada, o azar é comum. Se isso soa brutal, a próxima prova.
Não é preciso extensão ou alto tráfego para acumular vítimas. Número 44,7 milhas. É só isso que a Interestadual 676 tem. Mas os acidentes acontecem com tanta frequência que a imprensa local mal cobre. Em março de 2021, um motorista que seguia para o sul entrou na pista norte. Isso terminou em uma colisão frontal no marco 0,4. 2 motoristas morreram, outros 3 ficaram feridos e a rodovia ficou fechada por 5 horas. E se a 676 parece um atalho violento, a próxima rodovia pega essa energia e a estende por todo o estado. Número 43. A Rota 62 dos Estados Unidos faz algo incomum. Conecta o México ao Canadá, mas os 630 quilômetros de Kentucky, de Maysville a Cairo, é onde ela se torna mortal. Faixas estreitas, curvas fechadas, ausência de guardrails. De 2008 a 2017, 124 pessoas morreram aqui. Outras 36 morreram entre 2019 e 2021. Em julho de 2025, um caminhão tombou no condado de McCracken. Detritos ficaram espalhados pela estrada e o trânsito parou completamente. Sem guardrails, sem espaço para mover o veículo. Mas se estradas desgastadas te assustam, a próxima rodovia multiplica o perigo ao adicionar algo mais pesado e muito mais rápido. Número 42. A I-81, de Nova York até o Tennessee, é a cadeia de suprimentos dos Estados Unidos, percorrendo 1.376 quilômetros desde a fronteira com o Canadá até o Tennessee. Essa estrada transporta muitos caminhões, chegando a 40% do tráfego em algumas partes, o que torna os acidentes muito mais graves. Em outubro de 2025, a polícia atendeu a um engavetamento rotineiro no condado de Broome, em Nova York. Mas eles estavam enganados. Um caminhão de mudanças rebocando um carro foi atingido de lado por um SUV, bateu em um caminhão atenuador do Departamento de Transportes de Nova York e prendeu o motorista dentro. As equipes de resgate tiveram que agir rapidamente para salvá-lo e ele sobreviveu. E se o caos causado por caminhões pesados já parece perigoso, a próxima estrada adiciona montanhas, curvas cegas e animais soltos que não respeitam os limites de velocidade. Número 41. A van não teve chance alguma. Em 5 de outubro de 2023, uma van com 14 ocupantes colidiu com um caminhão. Um terceiro veículo bateu nos destroços. Segundos depois, 3 pessoas morreram. 11 foram levados de helicóptero ao hospital, pois a situação piorou porque alguns passageiros não usavam cinto de segurança. Isso aconteceu na US Route 89, conhecida como a Estrada da Morte de Utah. A rodovia de 502 milhas vai de Montpelier até Flagstaff. Caminhões de urânio ainda usam partes dela. No geral, ela é de 2,4 a 7 vezes mais perigosa do que a média nacional. Já vimos nevascas no deserto na I-40, um vazio hipnótico na Rota 83 e o caos causado por caminhões na I-81. E se você gostou dessa viagem mortal, não esqueça de se inscrever no canal. É a coisa mais segura que você vai fazer hoje. De qualquer forma, esse tour mortal não para. Número 40. O extremo oeste da I-90, a mais longa interestadual dos Estados Unidos, sobe pelas Cascades, atravessando o passo Snoqualmie em direção a Seattle. Esta é uma região de avalanches. A neve cai rápido e a visibilidade pode sumir em minutos. Em 30 de dezembro de 2024, a pista leste próxima ao Marco 47 precisou ser fechada, vários carros perderam o controle e colidiram, o trânsito parou. Equipes de resgate enfrentaram um clima extremo para chegar aos destroços. Mas se as avalanches parecem a natureza se exibindo, a próxima rodovia prova que você não precisa de neve para cair de uma grande altura. Número 39. Eles a chamam de Rodovia do $1 milhão, uma faixa de asfalto de 40 quilômetros esculpida nas montanhas de San Juan. Algumas partes têm apenas 7 metros de largura. Aqui, uma curva errada não resulta só em amassado no para-choque, mas em despencar centenas de metros. Em agosto de 2025, um carro saiu da estrada, despencando 90 metros montanha abaixo e parando de cabeça para baixo em um rio. 2 adultos morreram. Uma jovem garota foi a única que sobreviveu. Avalanches frequentemente fecham a estrada. Em 2019, ela ficou soterrada sob 18 metros de neve, fechando a estrada por 3 meses. E se cair de uma montanha parece extremo,
A próxima estrada mostra como o perigo se espalha, mesmo onde o trânsito deveria fluir suavemente. Número 38. A I-25 percorre quase 1.800 quilômetros de Wyoming até o Novo México, mas a parte mais perigosa é no Passo Raton. Ele tem quase 2.400 metros de altura. Ventos fortes cortam a estrada e o clima muda sem aviso. Em novembro de 2022, vários veículos colidiram na saída Dry Creek, perto de Denver. A deputada estadual Faith Winter morreu no acidente e outras pessoas ficaram feridas. E se o caos em alta altitude te deixa desconfortável, a próxima estrada prova que o vazio pode ser igualmente implacável. Número 37. Em 2019, um veículo atingiu um duto de gás em Fallon, Nevada. Uma pessoa morreu no local, outra ficou gravemente ferida. O gás foi cortado e moradores orientados a evacuar se sentissem cheiro de enxofre. Isso aconteceu ao longo do trecho da Rota 50 em Nevada, 409 milhas de isolamento, o que levou a estrada a ser chamada de a estrada mais solitária da América. As longas distâncias entre as cidades significam longos tempos de resposta, mas se você trocar o silêncio pela paisagem, o perigo não desaparece, ele só muda de forma. Número 36, a Rota 1 da Califórnia, é famosa por suas vistas. Ela também é famosa por seus despenhadeiros íngremes. Estendendo-se por 1.056 quilômetros de Leggett até Dana Point, a estrada se agarra aos penhascos passando por Big Sur. Lá, os perigos aumentaram em 2023. As autoridades encontraram um SUV em uma saliência rochosa a 76 metros abaixo da estrada. Ao sul de São Francisco, um médico jogou sua família do penhasco em uma tentativa de assassinato seguido de suicídio. Notavelmente, todos os 4 sobreviveram. Daqui em diante, as estradas deixam de ser cenários pitorescos e passam a se tornar reincidentes. Número 35 e 30 do Arkansas ao Texas. Em setembro de 2025, um caminhão basculante passou por uma zona de construção com a caçamba ainda levantada. O segundo erro foi a física entrar em cena. A caçamba levantada prendeu um fio de utilidade ativo e o arrastou pela I-30. Outro caminhão atingiu o fio e foi lançado contra um poste de energia. Mais 2 caminhões vieram em seguida. Um deles teve o fio cortado sobre si antes que alguém pudesse reagir. De alguma forma, todos os 4 motoristas sobreviveram. E se um desastre aleatório já é perturbador, a próxima estrada mostra o que acontece quando um projeto estreito se encontra com erro humano. Número 34. A Taconic State Parkway, em Nova York. Em 26 de julho de 2009, uma minivan estava viajando para o sul nas pistas do sentido norte. Dentro estavam a motorista, seus 2 filhos, 3 sobrinhas e 3 outros parentes. Momentos depois, ela colidiu com um SUV. 8 pessoas morreram. Apenas o filho pequeno dela sobreviveu. O álcool estava envolvido, mas o Taconic State Park não ajudou. A rodovia de 104 milhas vai da I-90 até a Bronx River Parkway. Ela é estreita, sinuosa e registrou mais de 2.000 acidentes só entre 2012 e 2014. Se faixas apertadas deixam seus nervos à flor da pele, a próxima estrada elimina completamente a terra. Número 33. Não há acostamento na ponte Lake Pontchartrain. Isso significa 24 milhas de ponte suspensa sobre águas abertas, sem nenhum lugar para encostar caso algo dê errado. Só em 2015 houve mais de 2.000 quebras de veículos e 178 acidentes, mas o acidente mais surreal não veio de carros. Em 1974, um operador de rebocador adormeceu no comando. Seu navio atingiu 4 barcaças vazias, que colidiram com os pilares da ponte. 2 pessoas morreram e a ponte ficou fechada por horas na estrada elevada. O perigo vem de cima, de baixo e bem na sua frente. E se águas abertas te deixam desconfortável, nossa próxima estrada prova que a tragédia pode forçar mudanças, mas só depois que já é tarde demais. Número 32. Por anos, a Rota 404 de Maryland permaneceu a mesma e as pessoas continuaram morrendo. A estrada de 25 milhas registrou repetidos acidentes fatais causados por faixas estreitas e poucos pontos de ultrapassagem. Em 2000, uma colisão tirou a vida de um bebê de 10 meses. Mais 12 pessoas morreram entre 2005 e 2014. Só depois de 17 anos de campanha,
é que a estrada começou a mudar. A mãe do bebê, Mary Freeman, assistiu enquanto a fita era cortada e os trechos mais perigosos eram ampliados para uma rodovia de 4 pistas dividida. Mas se os reparos forem adiados, eles se tornam perigosos. A próxima estrada mostra o que acontece quando o transporte pesado nunca diminui a velocidade. Número 31 e 44. Em Oklahoma, 2 caminhões colidiram e a rodovia desapareceu atrás de uma parede de chamas. Essa foi a cena em março de 2025, quando 2 caminhões colidiram perto de Big Cabin. O inferno atravessou os destroços, fechando a I-44 durante a maior parte da noite. Metal retorcido e equipes de bombeiros fizeram o trânsito ficar parado por quilômetros. O trecho da I-44 de St. Louis até Wichita Falls é a estrada mais mortal do estado de Oklahoma. Isso não é um acaso, é algo bem rotineiro. Nós saímos dos corredores de avalanche em Washington para o caos nas encostas da Califórnia, até as pistas de carga escorregadias de gelo em Oklahoma. Terrenos diferentes, mesmo resultado, e as viagens mortais só continuam aumentando. Número 30. Não há escapatória. Na rodovia Overseas, as 106 milhas e meia da rodovia ligam as Florida Keys com 42 pontes e elas são mortais. 20 pessoas morreram nelas só em 2021. Em 5 de março de 2018, perto de Isla Morada, um caminhão transportando banheiros portáteis bateu na traseira de um SUV. O impacto jogou o carro contra uma árvore. Todos os 4 ocupantes morreram. Uma das vítimas ficou tão gravemente ferida que não pôde ser identificada. Nesta estrada não há área de escape, não há proteção e não há segundas chances. E se águas abertas amplificam os erros, a próxima rodovia mostra como o isolamento faz o mesmo. Em terra firme, número 29. A rodovia US-2 em Montana atravessa 666 milhas pelo estado. Longa, gelada e assustadoramente calma. Na maior parte do trajeto são apenas pinheiros e céu se repetindo. Basta um erro para que tudo dê terrivelmente errado. Em 2023, perto de Coram, um caminhão de madeira capotou. Os carros atrás não tiveram aviso nem para onde ir. 7 veículos foram destruídos, 2 pessoas morreram e outras 4 foram hospitalizadas. Na Rota 2, a distância entre os erros é medida em segundos, mas a distância até a ajuda é facilmente medida em milhas. E se esse tipo de vazio parece perigoso, a próxima estrada prova que a densidade pode ser igualmente letal. Número 28. A estrada mais longa de Illinois também é a mais mortal. A Rota 45 dos Elsinore percorre 429 milhas por Illinois até a fronteira com Wisconsin, em Antioch. Ela tem uma média de 112 mortes a cada 100 acidentes, cerca de 11 mortes por ano. Em novembro de 2025, um Buick bateu de frente com um Jeep quando os veículos se cruzaram em direções opostas. Uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas. A estrada ficou fechada por horas. E se a Rota 45 traz terror em alta velocidade para a festa, a I-70 mantém o perigo constante. Número 27. Em março de 2025, a visibilidade na I-70 no Kansas caiu a 0. Uma tempestade de poeira varreu a estrada. Os motoristas pisaram no freio, os veículos atrás não os viram. 71 carros se amontoaram uns nos outros. A estrada ali ficou fechada por mais de 24 horas. 8 pessoas morreram. As 424 milhas de Missouri até Colorado foram nomeadas como a rodovia perigosa do Kansas em 2024. Há 15,5 mortes por ano nessa estrada. Mas se as tempestades de poeira são imprevisíveis, a próxima rota mostra como a impaciência pode ser igualmente mortal. Número 26. A Rota 41 em Indiana passa pelo que é conhecido como o Cruzamento da América. E isso traz consequências. O trecho de 280 milhas entre Evansville e a fronteira com Illinois está repleto de cruzamentos, faixas de conversão e velocidades extremamente altas. Em outubro de 2025, um SUV indo para o norte colidiu com outro veículo indo para o leste. Uma pessoa foi arremessada pela janela para uma vala. Ambos os motoristas sobreviveram, mas foram levados de helicóptero ao hospital com ferimentos graves. E a Rota 41 não acabou.
Ela ainda tem muitos perigos mais adiante na estrada número 25, rodovia US 41. Não mata por causa de um trecho ruim, mata porque nunca termina. Com mais de 3.200 quilômetros se estendendo de Michigan até a Flórida, essa rodovia atravessa todos os tipos de ambientes de direção possíveis. Na Flórida, em 2023, uma motocicleta em alta velocidade colidiu com um SUV em um cruzamento. O acidente causou um grande incêndio. O motociclista e as 4 mulheres que estavam no SUV, voltando de uma noite de bingo, morreram todos. Se só a inclinação causa tantas mortes, a próxima rodovia interestadual mostra que a negligência pode ser ainda mais letal. Número 24 e 80 de Nova Jersey até a Califórnia. Incêndios florestais normalmente não fazem parte dos relatórios de trânsito de Nova Jersey, mas no verão de 2025 as chamas começaram. Perto do marco 41,6 no condado de Morris, uma caminhonete e um SUV colidiram. Ambos pegaram fogo e as chamas se espalharam. Equipes de emergência chegaram rapidamente antes que o incêndio piorasse. Com impressionantes 2.900 milhas de extensão, a I-80 é a segunda rodovia interestadual mais longa do país. Ela vai de Nova Jersey até São Francisco. Não são necessárias montanhas ou neblina para uma rodovia ser perigosa. Às vezes, a estrada desmorona sob você. Número 23 e 65 no Alabama, a chuva veio rápido e os carros nunca diminuíram a velocidade. Os motoristas descobriram isso da pior forma. Em 2021, no quilômetro 138, perto de Greenville, Alabama, a aquaplanagem fez com que veículos deslizassem pela I-65. 17 veículos se envolveram em um engavetamento, 7 pegaram fogo, 10 pessoas morreram, 9 delas crianças. O que aconteceu? Carros em aquaplanagem perdem o controle quando a água se acumula na pista. Esta área é propensa a isso. A rodovia interestadual de 887 milhas atravessa vários estados, mas o trecho de 366 milhas no Alabama é o mais perigoso. Cerca de 33 pessoas morrem aqui todos os anos. Só o condado de Jefferson foi considerado a 20ª rodovia mais perigosa dos Estados Unidos. E se a chuva se torna mortal rapidamente, a próxima estrada mostra como os cruzamentos podem fazer o mesmo sob o sol. Número 22. A Rota 17 do Sabiru percorre mais de 1.200 milhas, mas é no trecho da Carolina do Sul que ela realmente se torna perigosa. Interseções movimentadas, motoristas que furam o sinal e tráfego constante de caminhões tornam alguns cruzamentos notórios. Um cruzamento perto de Hollywood registrou 15 acidentes em apenas alguns anos. Em novembro de 2025, uma carreta avançou o sinal vermelho e atingiu um SUV. O motorista foi hospitalizado e a estrada foi fechada. Mais uma estatística para a lista. O que ocorre ao misturar motoristas velozes, ladeiras, curvas e cidades movimentadas do sul? Você vai descobrir. Número 21 a I-40 faz sua segunda aparição nesta lista. Desta vez, como a estrada mais mortal da Carolina do Norte. A taxa de fatalidade aumenta devido a aclives íngremes, curvas fechadas, terreno montanhoso e motoristas em alta velocidade. No início de 2025, a neve atingiu a famosa divisão entre a I-40 e a I-85. Um caminhão perdeu o controle e colidiu com um veículo de passeio. Esse acidente desencadeou pelo menos mais 3 colisões envolvendo vários veículos. Ao final, 53 carros estavam envolvidos. Notavelmente, houve apenas uma fatalidade. Já cruzamos pontes na Flórida, nevascas em Montana e o caos do aeroporto de Atlanta. Aqui fica ainda mais turbulento, daqui para frente. Número 20, a I-15 de Montana até a Califórnia foi construída para transportar pessoas rapidamente e é exatamente isso que a torna tão perigosa. Estendendo-se por quase 2.250 quilômetros de Montana até San Diego, essa rodovia transforma desertos abertos em pistas de corrida. A velocidade é sempre um fator nas fatalidades dessa estrada. Em um caso, um BMW atravessou o canteiro central de concreto e colidiu de frente com outro carro. Todos os 4 passageiros do outro carro morreram instantaneamente. E se a velocidade transforma rodovias em campos de morte, a próxima estrada prova que ambientes urbanos podem fazer o mesmo, só que mais rápido. Número 19. Quase 2.600 quilômetros.
A I-35 corta o coração dos Estados Unidos de Minnesota até o Texas. Ela atravessa Austin, Dallas e San Antonio, além de transportar cargas sem parar entre os PVC e o México. Em fevereiro de 2021, o Texas congelou. Gelo negro se formou nas estradas. Um acidente desencadeou outro e mais outro, e 130 carros se amontoaram. 6 pessoas morreram. Outras ficaram com lesões permanentes no cérebro e na coluna. E se o gelo transforma cidades em zonas de desastre? A próxima rodovia mostra como a neblina faz a mesma coisa, sem nenhum aviso. Número 18. Em agosto de 2025, perto de Beaumont, Texas. A neblina densa fez com que a visibilidade caísse a zero. Os carros continuaram andando. Uma reação em cadeia começou e não parou. Mais de 100 carros se amontoaram na I-10, 2 pessoas morreram. Mais de 80 foram levadas às pressas para hospitais. O acidente se estendeu por mais de 1 quilômetro. A I-10 percorre 1.412 quilômetros desde as fronteiras com Louisiana e Novo México. Ela teve 585 mortes em 6 anos. Carga pesada, longas distâncias e um clima que pode ficar invisível em segundos tornam essa estrada implacável. E se a neblina te cegar, a próxima interestadual prova que o simples volume pode te esmagar. Em vez disso, a número 17, a I-75, já viu de tudo, incluindo um dos acidentes mais mortais da história dos Estados Unidos. Com quase 2.900 quilômetros de extensão, a estrada vai de Sault Ste. Marie, Michigan, até Miami Lakes, Flórida. A rodovia combina os invernos de Michigan com a velocidade da Flórida. No dia 11 de dezembro de 1990, uma névoa densa se instalou em um trecho da estrada no Tennessee. Houve uma batida, depois outra, e então mais 98. No final, 12 pessoas morreram e 42 ficaram feridas. A I-75 te pega com tudo, desde nevascas até a loucura da Flórida, mas a próxima interestadual prova que as coisas podem ficar ainda piores. Número 16, a I-95 nunca descansa. Com 3.000 quilômetros de extensão ao longo da costa leste, ela transporta trabalhadores, cargas e turistas. Só em 2019 houve 284 mortes nessa estrada. Em dezembro de 2025, perto de Richmond, Virgínia, 3 acidentes aconteceram quase ao mesmo tempo. Um caminhão articulado derrapou e bloqueou toda a pista sul por 2 horas e meia. Os motoristas ficaram presos por mais de 2 horas. E daqui em diante as estradas param de se misturar. Cada uma conquista seu lugar com números que não mentem. Número 15. Os moradores não a chamam de rodovia US 285, eles a chamam de rodovia da morte. A estrada tem 1.362 quilômetros de extensão e corta campos de petróleo e desertos. Em 2017, 93 pessoas morreram só no trecho do Texas dessa rota. Em setembro de 2020, perto de Roswell, toda a estrada teve que ser fechada, não por causa de um acidente, mas porque a visibilidade estava péssima. Eles achavam inevitável um acidente e ainda assim aconteceu. A rodovia da morte é assustadora, porém a próxima estrada prova que a Califórnia pode tornar o congestionamento tão mortal quanto. Número 14. Em novembro de 2007, a neblina tomou conta da Rota 99 e tudo parou em apenas alguns minutos. 2 pessoas morreram e 41 ficaram feridas enquanto carro após carro colidia uns com os outros. Ao todo, 108 veículos todos amontoados pouco antes do horário de pico da manhã. A Rota 99 percorre 425 milhas pela Califórnia. Os congestionamentos são comuns e a expansão está constantemente atrasada. De 2018 a 2022, uma média de 89 pessoas morreu aqui todos os anos. Se a Rota 99 não te atrasar, a próxima rodovia da Califórnia prova que, às vezes, só o congestionamento já é perigoso o suficiente. Número 13. A I-215 é curta, mas isso não a torna segura. A rota de 55 milhas transporta tráfego lento, caminhões e temperaturas em elevação. Em setembro de 2024, um Toyota Corolla perdeu o controle de repente, bateu em um caminhão estacionado e depois colidiu com outro veículo. Momentos depois, uma Dodge Ram avançou sobre os destroços. O motorista do Corolla e 2 passageiros morreram instantaneamente. E se o trânsito da Califórnia parece implacável,
A próxima estrada prova que Houston pode superar isso com equipamentos ainda mais pesados. Número 12. Em 8 de maio de 2024, um Mazda mudou de faixa na I-610 e bateu em uma carreta que transportava um trator. O motorista perdeu o controle. O trator se soltou, atravessou as faixas e rolou em direção ao tráfego contrário como uma bola de boliche. Foi preciso uma barreira de concreto para pará-lo. Dezenas de pessoas ficaram feridas. Apenas uma pessoa morreu. Embora esse número pareça baixo, em uma estrada que recebe 300 mil veículos por dia, a próxima via prova que só a velocidade já pode transformar até investigadores em alvos. Número 11. Nem mesmo as pessoas que atendem aos acidentes estão seguras. Na I-240 em Memphis. A I-240 contorna Memphis e é conhecida pelo excesso de velocidade. Em 13 de janeiro de 2025, 2 policiais estavam investigando um caso de atropelamento e fuga quando outro veículo colidiu com o local. Os 2 policiais foram atingidos, mas ambos sobreviveram, mas por pouco. E, uma vez que você entra no top 10, a lista deixa de ser sobre estradas ruins e passa a ser sobre estradas que matam. No número 10 da lista, Jacksonville, Flórida, não fica ao lado da I-295. Ela está dentro dela em fevereiro de 2023, com o Departamento de Transportes da Flórida como protagonista. Um patrulheiro rodoviário bateu na traseira de uma caminhonete. A caminhonete foi empurrada para a frente direto contra uma barreira de concreto. Ela capotou e despencou no rio St. John's abaixo. Não era uma perseguição em alta velocidade, mas um dia comum que se tornou letal em segundos. Se o caos da Flórida soa familiar, a próxima estrada mostra que o Texas pode competir, quilômetro por quilômetro. Número 9. Em 10 de janeiro de 2025, o trânsito ficou lento no Anel Viário Nordeste I-410 de San Antônio. Um Jeep zigue-zagueou entre as faixas e bateu em uma Dodge 2500 com caçamba de aço. O impacto perfurou o veículo e matou o passageiro. Mais 2 veículos foram envolvidos no acidente. As faixas foram fechadas, o trânsito parou completamente e nem era horário de pico. E se círculos apertados amplificam o perigo, a próxima estrada mostra como nem mesmo estados pequenos são poupados. Número 8. A I-495 tem apenas 18 quilômetros de extensão e conecta a I-95 na fronteira com a Pensilvânia até Newport. Apesar do seu tamanho, cerca de 9,5 pessoas morrem lá todos os anos. Em outubro de 2024, um motorista de Tesla tentou ultrapassar outros veículos e acabou batendo em um caminhão. Isso desencadeou um efeito dominó, onde um SUV capotou e foi parar na pista contrária. Ninguém morreu dessa vez, mas a cena parecia um filme de desastre. E se estradas curtas podem ter um impacto desproporcional, a próxima prova que ser curta pode ser letal. Número 7. A I-710 tem apenas 23 milhas de extensão, e ainda assim é uma das rodovias mais cruéis da Califórnia. O congestionamento é constante. Caminhões circulam entre portos e centros logísticos. O tempo muda rapidamente. Em 3 de novembro de 2002, a neblina cobriu a região. Um caminhoneiro bateu no canteiro central. Então começaram os engavetamentos. Quando tudo terminou, 216 carros estavam destruídos, o maior engavetamento da história da Califórnia. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. E se o congestionamento da Califórnia parece insuportável, a próxima estrada prova que Atlanta pode transformar o volume em um cerco diário. Número 6. Atlanta não desacelera. A I-285 garante isso. São 103 quilômetros dessa estrada que transportam mais de 2 milhões de pessoas todos os dias. Em 25 de setembro de 2015, 2 caminhões não colidiram. Eles caíram de um viaduto para a estrada abaixo. Ambos ficaram de cabeça para baixo. Incrivelmente, ninguém se machucou gravemente e agora restam apenas 5, cada um mais mortal do que o último número 5. Este trecho da I-95 não se importa com o quão experiente você é. Entre 2019 e 2023, a rodovia acumulou 51 acidentes fatais. E em 14 de abril de 2025, 3 carros se envolveram em um engavetamento em uma rua no condado de Broward. 10 pessoas foram hospitalizadas, incluindo 2 crianças.
Todas as faixas foram fechadas, enquanto os socorristas trabalhavam nos destroços. E se a principal rodovia interestadual da Flórida parece perigosa, a próxima rodovia prova que a ameaça nem sempre vem de outros motoristas. Número 4. I-20 do Texas até a Carolina do Sul. Em 14 de junho de 2025, a ponte da Old Vaucluse Road, na Carolina do Sul, desabou sobre a I-20 devido a um acidente com incêndio. Um dos caminhões envolvidos transportava 8.500 galões de gasolina. As chamas subiram sob o viaduto enquanto destroços caíam. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido. Ao longo de sua rota por vários estados, a I-20 é uma das rodovias mais mortais dos Estados Unidos. Já vimos as disputas de zigue-zague na Flórida, os mega-anéis do Texas e as curvas cegas de Atlanta. E as taxas de mortalidade estão subindo rapidamente enquanto chegamos ao top 3. Número 3. A I-5 é a espinha dorsal da costa oeste, com quase 2.250 quilômetros de Washington até San Diego. Em 29 de novembro de 1991, uma tempestade do deserto varreu o Vale Central da Califórnia, perto de Coalinga. A visibilidade era inexistente. Os veículos colidiram uns com os outros, incluindo vários caminhões. Quando a poeira finalmente baixou, 17 pessoas estavam mortas. Se a combinação de neblina, chuva e tráfego intenso da I-5 já parece brutal, a próxima rodovia mostra o resultado. Quando o Texas decide aumentar o nível de perigo ao máximo, a número 2, a I-45 já não surpreende mais. Com 285 milhas de extensão de Dallas a Galveston, ela matou cerca de 260 pessoas por ano. Em 11 de maio de 2025, duas caminhonetes colidiram perto do marco de milha 157. Um dos veículos atingiu uma mureta de proteção, atravessou cabos e colidiu de frente com o tráfego oposto. Um incêndio começou e foi controlado depois. 5 pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida. Na I-45, a questão não é se, mas quando. E mesmo assim, isso ainda não é o pior. O número 1 é a I-4 na Flórida. A I-4 é a estrada mais mortal dos Estados Unidos. Em 2021, a rota de 132 milhas registrou 190 fatalidades. Em média, ela acumula entre 40 e 50 mortes por ano. Névoa, fumaça de queimadas, confusão de turistas, motoristas locais agressivos, tudo se acumula de uma vez só. Em janeiro de 2008, a visibilidade caiu para 0. Um acidente aconteceu, depois outro e mais outro. No final, 70 veículos estavam espalhados por 24 quilômetros, 4 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Os socorristas disseram que ouviam os carros batendo na fumaça antes de vê-los. É por isso que a I-4 é a pior, não porque parece perigosa, mas porque te mata antes de você perceber o perigo. Então lembre-se, dirija com cuidado nessa estrada. Não há segundas chances. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no MapPack.